Voltamos para o segundo bloco. Estamos discutindo o papel da psicologia na solução de conflitos judiciais. Nossa conversa é com o professor e doutor em psicologia, Jorge Trindade, presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia Jurídica. Professor Jorge, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho agora sobre, genericamente, assim, sobre algumas técnicas que se pode utilizar durante uma audiência para fazer uma conciliação e também sobre aquela questão do gestual, da linguagem de um depoente. Que pistas, que indícios isso pode fornecer ao juiz durante uma audiência? Muito bem. Nós sabemos que existem um conjunto de técnicas que podem auxiliar o magistrado na condução de uma audiência. Isto se traduz em habilidades que o magistrado, no decorrer da sua carreira, vai incorporando e vai então aprendendo, não é, como lidar com a testemunha, como lidar com a parte. Mas eu acho que a qualificativa mais importante, hoje que se fala tanto em dar voz a quem não tem voz na sociedade, é que o magistrado tenha a qualidade de saber escutar. Isto é muito importante. Enquanto a parte produz a sua fala, é importante que o magistrado tenha a tolerância, a compreensão e saiba escutar aquela fala. Não apenas aquela fala da linguagem verbal, mas também a da linguagem gestual, porque os gestos comunicam, o corpo fala. E é importante que o magistrado capte essas mensagens que não são da linguagem expressa, mas da linguagem implícita, e que muitas vezes está nos gestos e tem uma origem que não é sequer consciente. Vem lá do porão das nossas experiências passadas. Claro. O Conselho Nacional de Justiça tem investido bastante em campanhas de comunicação justamente para estimular a conciliação. Sobre a visão, a ótica da psicologia, o senhor considera que essas abordagens dessas campanhas que dão ênfase principalmente ao tempo que se perde com a duração exagerada de um processo, elas acabam ajudando a convencer a se fazer um acordo? Com certeza. Os processos não podem durar um tempo aquilo que a parte necessita para hoje. Então, a conciliação traz justamente esta grande contribuição de dar um pouco de autonomia às partes e o juiz, na sua capacidade de compreensão desses conflitos, dar-se conta de que, na realidade, os conflitos não se resolvem, os conflitos se compõem. Então, as partes, junto com a mediação sábia do magistrado, pode aprimorar essa qualidade de resultado de prestação jurisdicional, mas pode, sobretudo, ser ela mais pronta, mais eficaz, mais presente, e não um processo que se arraste, uma demanda que se arraste por muitos e muitos anos. Bem, professor Jorge, tem sempre aquela perguntinha que não quer calar, né? Eu tenho alguma certa curiosidade em relação ao procedimento que o senhor tinha quando o senhor era promotor, procurador de justiça. O senhor procurava, nessa fase da sua trajetória profissional, a conciliação nos processos em que atuava, ou isso aflorou depois que o senhor mergulhou mais nessa questão da psicologia? Eu sempre tive uma característica pessoal, Certo. talvez vinda da família, da experiência com meu pai, que também foi advogado, de negociar. Só que o promotor de justiça tem um espaço muito menor para negociar. Por isso a pergunta. Porque quando a ação é pública, no âmbito do direito penal, o Ministério Público está vinculado ao interesse maior, que é o interesse da sociedade e não do indivíduo. Claro. Entretanto, naquelas demandas que dizem respeito ao direito de família, a relação da criança e do adolescente, essa sim, o promotor de justiça tem um grande papel, porque ele é aí o defensor do interesse da comunidade. E nesse sentido, o promotor que sabe propor soluções alternativas aos conflitos judiciais pode fazer um trabalho muito rico à comunidade, evitando que demandas se proliferem no âmbito do Poder Judiciário que não são, a rigor, necessárias, até porque muitas delas não são demandas propriamente de complexidade jurídica, são demandas de complexidade emocional, movidas por um sentimento de raiva, de rancor, de ódio, que está presente nas relações na sociedade
na família, enfim, em todas as relações. E quando o magistrado, o membro do Ministério Público, o próprio advogado se dá conta que a demanda vem revestida de uma tonalidade emocional, pode, dando um encaminhamento adequado, evitar que ela se transforme numa grande demanda judicial. Tá certo, eu gostaria de falar agora um pouco sobre a questão penal, os tipos psicológicos que estão aí. Antigamente se falava, né, no curso de Direito, antigamente se falava do indivíduo com aspecto lombrosiano, né, que era mais suscetível ao crime e assim por diante. Por que determinados tipos psicológicos, então, são mais suscetíveis, vamos esquecer a questão lombrosiana, mas mais suscetíveis ao crime do que outros? E quais seriam esses tipos? Olha, o tipo mais versátil no mundo da criminalidade, digamos assim, é uma categoria hoje muito bem estudada que enquadra a personalidade do tipo psicopático, Sim. ou seja, os psicopatas. Que característica possuem estas pessoas voltadas para o delito e têm uma trajetória, um estilo de vida voltado para o delito? Elas são insensíveis ao sofrimento do outro. São pessoas que não têm remorso, que não têm sentimento de culpa. Então, o delito, quando ingressa na trajetória dessas pessoas, passa a ser uma maneira de estar no mundo. O psicopata, nós podemos dizer, é um predador dos direitos dos outros. Ele não respeita a outra pessoa. Há um professor famoso canadense chamado Robert Hart que diz que o psicopata é como o gato. Ele não se importa com o que o rato sente. Ele só pensa em comida. A diferença, entretanto, entre o gato, o rato e a vítima do psicopata é que o rato sempre sabe quem é o gato. Tá certo. Professor, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós já voltamos.